Bom dia a todos, buenos dias. Eu quero agradecer o convite de Apola São Paulo, na pessoa de Rinsei, que me convidou para a coordenação da mesa. Quero também parabenizar a Apola São Paulo pela organização da jornada. Vocês capricharam, pensaram em muitos detalhes importantes. E vamos lá, vamos começar nossos trabalhos hoje, tá bom? Chamando as pessoas que vão compor a mesa, os colegas. Gabriele Volpi. Gabriele é psicanalista, é tradutora, é pesquisadora, ela é membro da Apola Internacional e está morando hoje em Montpellier, na França. Prazer estar aqui. Quem mais? Bom, Alba Escalante. Alba é psicanalista, sócia de Apola Brasília. Tradutora também. Karine? E Rinsei? Não estão. Vamos aguardar um pouquinho, porque faltam duas pessoas que ainda não chegaram. Karine está lá fora, né? Vamos começar então, Vamos começar então com o trabalho de Gabriela Volpi. Ela vai falar sobre a razão entre tradução e a técnica na clínica psicanalítica. Eu acho que não. Começa. Eu acho que para vocês olharem aqui o remoto, eu acho que a gente deveria ficar aqui embaixo. Vamos começar que a gente está com o tempo curto agora pela manhã. Karime está chegando. Eu avisei que não sei ontem. Eu avisei. O que será que aconteceu? Não. Mas quem vai começar é você, não é? É Gabriele. Eu não queria ficar no meio. E Julião, ele pode começar na introdução, não precisa essa parte, não. Na hora que você começar, vou marcar o tempo aqui. Ah, sim, claro. Está faltando uma cadeira para o Lincei. Vocês me escutam bem? Começo? Sim. Ok. Bom, vamos lá. É uma alegria poder estar aqui com vocês. E vamos lá. A razão entre a tradução e a técnica na clínica psicanalítica. Começando com uma citação do Lacan, a origem do meu ensinamento é muito simples. Sempre esteve presente, pois o tempo nasceu com ele. Na verdade, o meu ensinamento é simplesmente a linguagem. Absolutamente nada mais. Tradução minha. Por isso não é ensino, é ensinamento. Investigando sobre a possível razão, e eu queria dar uma paradinha aqui para falar desse termo razão que eu escolhi. Eu escolhi esse termo porque ele parte da intencionalidade de atar o conceito de razão à proporcionalidade da matemática e de relação, e rapport e relação, em francês. Ligado ao conceito de rapport em francês, dando notícias da razão matemática, ecoando com o conceito de logos em grego, que pode ser também traduzido como razão. Sem deixar de enfatizar que no conceito de razão, logos, linguagem, há também a função poética atrelada à poiesis. Então, investigando sobre a possível razão entre um texto produzido do encontro com uma obra de arte e o texto analítico, nos deparamos com o savoir-faire do analista no seminário 23 de Lacan sobre o sintoma, onde o poético aparece como elemento essencial do savoir-faire do analista. A partir dos textos da Bárbara Cassin, filósofa e filóloga, referência importante para pensar a psicanálise a partir da reabilitação dos sofistas em nosso tempo, na psicanálise e a tradução como espaço democrático de coexistência das diferenças, fomos levadas aos conceitos de poiesis e energeia, que atravessam o questionamento entre a noção de texto analítico e a tradução.
Tais noções se entrelaçam em um fazer com a linguagem, com o logos, relacionando, racionalizando, pensando o fazer com a linguagem, do psicanalista, do tradutor e dos sofistas. Em seu livro Elogio da Tradução, Cassan nos apresenta o mal radical em tradução, referindo-se à inevitabilidade da homonimia na língua, o que nos levou a um estudo mais aprofundado do conceito de homonimia, relacionando homônimo e significante. Ao nos depararmos com a inevitabilidade da homonimia e suas consequências para a tradução, algo do estilo de Lacan e da dificuldade de traduzir e transmitir seu ensino nos pareceu pertinente. Não somente no que tange à dificuldade, mas também no que o estilo de Lacan seria uma tentativa de transmitir algo do fazer do analista em ato. Num primeiro momento, tentaremos tecer o conceito de tradução a partir da obra da Barbara Cassan e desconstruir uma suposição de tradução. Em seguida, traremos algo do conceito de criolização da língua, de um intelectual necessário para pensar a função poética da língua a partir de bases decoloniais e não apenas ocidentais, como o pensamento do martiniquês Edouard Glissant e sua conceptualização da criolização, no intuito de contribuir com a formação do analista e sua técnica. Para então pensarmos algo sobre a razão entre o conceito de tradução, do intraduzível, e o fazer do analista, deixando em aberto a questão da tradução como método de leitura do texto analítico. Seria essa tradução que nos parece racionalizar, no sentido de razão, com a função poética da língua, tal qual desenvolveu Jacobson, uma forma de pensar nossa leitura do texto analítico e tudo o que isso implica? Essa é a aposta. Sobre o conceito de tradução do intraduzível. Traduzir envolve ler e interpretar um texto. A interpretação na clínica freudiana seria análoga a uma tradução feita a partir de uma única língua, a língua considerada original de um texto, o mito de Édipo. E a maneira dos primeiros tradutores automáticos, nos quais o inglês era a língua referência para traduzir para as outras línguas, o resultado acabaria sendo uma má tradução? Nesse trabalho, sustentamos que uma boa tradução seria uma tradução entre mais de uma língua. E o que seria uma língua? Em seu texto, O Ato Dito, Lacan observa: uma língua, entre outras, nada mais é do que a integral dos equívocos que a sua história deixou persistir. Barbara Cassan, em seu livro Elogio da Tradução, Complicar o Universal, comentando a frase de Lacan, diz: que uma língua seja, entre outras, tem por condição de que haja mais de uma língua. É necessário, de fato, que a língua de cada um se reverbere contra o muro de outra língua para que ela deixe de ser por si mesma considerada natural, pois se encontra agora reenviada, ouvida e, muito precisamente, analisada por um terceiro. A frase em destaque na citação tem o intuito de chamar a atenção ao que pode ocorrer em uma análise. A definição de intraduzível não é o impossível de traduzir, mas justamente o que não cessa de não ser traduzido. Conceito esse que entrelaça significante e homônimo. Sem entrar na complexidade da definição de homônimo, diríamos que, basicamente, um homônimo é uma palavra, e aqui eu enfatizaria parole, palavra falada, que pode ter múltiplos sentidos, a mesma palavra. A relação com o significante nos parece evidente. Determinar o sentido das palavras é uma forma de controlar a produção inevitável de homônimos, pois eles persistem devido à oralidade, ao mal-entendido, devido à homonimia inevitável nas línguas. Aristóteles impõe o princípio da não contradição, e Platão expulsa os poetas da cidade. Isso não acontece por acaso e está intrinsecamente ligado à questão do poder. Lembrando Foucault.
Neste ponto, gostaria de chamar a atenção para o texto escrito e a fala de Lacan, que exploram as possibilidades de homonimia e anfibolia próprias da língua francesa, e que o fazem frequentemente intraduzível. Concordamos com a Bárbara Cassat de que Lacan era um sofista de nosso tempo e os textos sofistas apresentam a grande vantagem de obrigar o tradutor a tomar consciência de suas dificuldades. Sabemos bem, podemos ficar horas em uma frase e uma vida debruçados sobre um texto. Não é isso que fazemos com o texto lacaniano? Tanto mais ao traduzi-los? Um texto que nos convoca justamente ao trabalho, a um mais ainda, que não estaria longe do que o analista faz com o texto produzido em análise. Em nossa proposta de leitura do texto analítica, visamos um fim de análise, e não uma análise infinita, e, portanto, como numa tradução, há uma escolha necessária para um fim, um telos. É compreensível que a tradução seja considerada como dar um senso único às palavras em um mundo que privilegia a não contradição, que está fundado na lógica aristotélica e que nos obriga a que haja um senso unívoco. Abre aspas. A exigência da univocidade é tão estruturante quanto a proibição do incesto. Somos todos aristotélicos, quer saibamos, quer queiramos ou não, em quase todos os nossos discursos e atos. Fecha aspas. E, portanto, a patologia do universal, a exclusão. Se você não fala como eu, você é uma planta, ou pior, um oxímoro chamado sofista. E acrescentaríamos, portanto, que o discurso da análise seria uma saída da lógica aristotélica. A língua como energeia, work in progress e tradução. A língua como energeia é a característica de que a língua pode ser um work in progress, trazendo a Cassat de novo, tal como se fala do trabalho analítico. A língua como performance e significante estão intimamente ligados, diz a Cassat. A performance tem relação com a escolha que fazemos em uma tradução ou em uma análise e que gera efeitos. Portanto, existiria uma relação entre o analista e o tradutor, uma vez que a tarefa do analista é também a interpretação, a leitura do texto analítico e sua interpretação para que o ato analítico possa ocorrer num espaço entre, cujos efeitos só serão sentidos posteriormente. Trazemos uma citação de Cassat sobre a tradução e que nos remete também ao setting analítico. A tradução é, de fato, duplamente vetorizada. Como toda interpretação, ela parte do fato da incompreensão. E é assim que o entre ganha consistência. A tradução entre línguas, e mesmo dentro de uma mesma língua, a tradução como metalinguagem. Uma tradução que deve escolher, diante da polissemia da linguagem, contra o princípio da não contradição aristotélica e, portanto, em uma outra lógica, uma lógica antifilosófica, uma lógica sofística ou a lógica do significante. Tradução e Lalande. O conceito de Lalande é um desses conceitos fundamentais em nossa hipótese. Lacan começa a falar de Lalande com uma única palavra em uma conferência de 1971. Fomos falados, ditos de maneira particular, e isso teria produzido uma Lalande, a qual poderíamos considerar como metalíngua em cada tradução que se segue. E é por isso que é uma língua entre outras, uma língua à qual pertencemos mais do que outras. Sem esquecer, da mesma forma, a Lalande, ao assumir um lugar, uma função ontológica, significa que, como o DEM de Demócrito ou a Helena de Górgias, são invenções poéticas, que não têm existência pré-discursiva. Invenções que causam ondas, efeitos do dito, materialismo, diria Lacan. Poderíamos dizer que a Lalande é uma tradução particular entre línguas? Na conferência de Lacan em Genebra sobre o sintoma, o psicanalista utiliza o neologismo materialismo pela primeira vez, assim como falará de Lalande, sem deixar de mencionar o DEM de Demócrito na mesma conferência. Seria possível considerar a tradução e a Lalande como metalinguagem, sendo que a Lalande, como intraduzível, não cessaria de não ser traduzida.
E aí vou tocar o Glissant, né? Criolização e a função poética da linguagem. Com a intenção de anodar as noções de criolização de Eduardo Glissant, filósofo e intelectual martiniquês, a função poética da língua em Jacobson e a proposta de tradução do presente artigo ao fundamento da clínica psicanalítica a partir de Lacan, ou seja, a razão entre esses conceitos, é importante definirmos brevemente tais conceitos. Em uma citação de um texto baseado em conferências do Glissant, quando interpelado sobre o conceito de criolização, seu interlocutor define o que seria a criolização de acordo com o dito de Glissant. Abre aspas. Elementos heterogêneos, os mais distantes uns dos outros, são colocados em presença uns dos outros e produzem um resultado imprevisível. Parece-me que a força e a imprevisibilidade do resultado dependem da distância dos elementos colocados em presença uns dos outros. Essa definição me parece evocar irresistivelmente a definição de André Breton e de Pierre Reverdy, da imagem poética que aproxima dois elementos tão distantes quanto possível um do outro. E é dessa distância e desse choque que nasce algo de imprevisível que se chama imagem. Ao que Glissant responde, sim, totalmente. Isso confirmaria que o ato poético é um elemento de conhecimento do real. Para Jacobson, a função poética da linguagem seria fundamental mesmo para a existência de uma língua. De acordo com esse autor, sem a função poética, a língua é morta. A função poética tem como base a equivocidade intrínseca da língua, a homonimia, o mal radical da tradução, e para a psicanálise, o funcionamento do significante. Conclusão, não sem poieses. Argumentamos que a especificidade do texto analítico seria a poiesis e a energeia. O conceito de poiesis é relevante para a nossa argumentação. Está ligado a uma produção, uma criação, um movimento. Se em uma análise se produz um texto, que não é um texto qualquer, mas uma criação ex nihilo, uma escrita traduzida no sintoma, e que o analista se envolve em sua leitura, em um espaço entre, onde é possível ler entre significantes o sujeito da análise, seria possível falar de interpretação, leitura de texto, não mais como uma decifração de um código, como um signo único, mas como uma tradução do intraduzível? Porque é algo que foi escrito em uma língua particular. A especificidade desse texto está relacionada com o conceito de palavra-ato, Lacan. Uma palavra que implica uma poiesis, os movimentos da língua, energeia, da metonimia e, principalmente, da metáfora, que abre a possibilidade da poiesis, da criação, de outro sentido, de um ato. Uma outra escrita, tradução a partir do encontro entre mais de uma língua, dentro de uma lógica produzida no discurso da análise. Enfatizamos que a razão entre o conceito da tradução entre línguas, defendido nesse trabalho, e a técnica psicanalítica, que leva em conta a estrutura significante, a homonimia, o equívoco, e o que para Glissant estaria na base da criolização, o que ele nomeia relação, e que para ele é a estrutura, não significa um relativismo puro e simples, um tudo é válido, mas um relativismo que chamaremos, a partir de Cassan, consequente. O que a razão entre esses conceitos evidencia é que há uma criação ex nihilo, uma invenção que pode se dizer do nada. Não obstante esse nada, desenvolvido por Lacan extensivamente com auxílio da lógica, da matemática, topologia e dos nós, a partir de exemplos como o zero, o conjunto vazio, entre outros exemplos, é um nada que inicia a cadeia. Isso implica dizer que há um início da cadeia significante, um corte improvável, o DEM, aleatório, um equívoco, um homônimo, um significante, uma opacidade. Poderíamos dizer que há uma Lalang que já em si mesma seria produto de uma tradução. Haveria uma escolha inevitável na tradução, assim como para a leitura e a escrita do texto analítico, para que haja o ato. Na relação entre línguas, como diria Glissant, e no que Cassan chama de um relativismo consequente, um bom para, um determinado contexto, comunidade, laço social, e na psicanálise um sintoma. Isso implicaria em dizermos que, se podemos falar de liberdade em psicanálise, parafraseando Sartre, poderíamos inferir que somos condenados à nossa liberdade.
uma contradição lógica, ou seja, que nossa liberdade estaria intrínseca ao fato de que somos condenados pelo mal radical da homonimia e da equivocidade chancelante da língua e, portanto, escolhemos, quer queiremos ou não, em tradução e em psicanálise. Esse fato inconsciente não é sem efeitos. Para terminar, citando Lacan, o fato de que se diga permanece esquecido por trás do que é dito no que se entende, o que torna viável uma tradução ou uma psicanálise. Daí alguma razão entre esses campos. Bom, agora vamos passar a palavra para Rinsei Ohri. Rinsei Ohri. A tradução, o título é A Tradução enquanto Dispositivo de Estudo e Pesquisa no âmbito de grupos de estudo em psicanálise. Rinsei é psicanalista, é pesquisador e vem trabalhando com a tradução do livro de Alfredo Eisenstein, Estruturas Clínicas, a partir de Lacan, volume 1. Ele é sócio de Apola São Paulo e representante de Apola em Uberlândia, Minas Gerais. Som? Estão me escutando? Pessoal, bom dia. É prazer estar aqui na mesa, nessa mesa aqui, assim, para mim, muito especial, com a Karime, com a Alba querida, com a Gabi e com a... Nossa, né? Eu fiquei muito feliz de você estar aqui na nossa mesa também. Queria, antes de começar, agradecer o pessoal que organizou as jornadas, né? A comissão. Nossa, é muito trabalho. O Pedro, que basicamente... Valeu, Pedro, por você conseguir ser um cara, às vezes, tão chato e tão bom ao mesmo tempo com isso. É fundamental. E vamos começar, pessoal. Basicamente, eu vou apresentar esse texto. É uma comunicação sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2022-23, que é a tradução do livro das estruturas clínicas, a partir de Lacan, do Alfredo. Então, fico feliz de poder apresentar esse trabalho com a presença do Alfredo aqui também, né? E vamos lá, pessoal. É a tradução enquanto dispositivo de estudo e pesquisa no âmbito de grupos de estudo em psicanálise. Está aqui, né? Tá. A presente comunicação é um desdobramento do trabalho iniciado em 2022 no grupo de tradução e leitura, Las Estruturas Clínicas a partir de Lacan, um espaço de leitura e pesquisa que se constituiu durante a pandemia como um laboratório de experimentação entre tradução, comentário e psicanálise. O grupo surgiu como uma proposta modesta de leitura coletiva do livro Las Estruturas Clínicas a partir de Lacan, volume 1, do Alfredo Eisenstein. Com o tempo, contudo, a prática de traduzir e o texto, linha por linha, revelou-se mais do que um recurso pedagógico, tornou-se o eixo central da experiência de leitura e de produção do saber do grupo. O percurso teve início a partir de uma necessidade concreta. Nem todos os participantes dominavam o espanhol, e por isso a leitura do livro era acompanhada de uma tradução simultânea, uma tradução interna feita para o grupo. Inicialmente traduzíamos para compreender o autor. No entanto, o ato de traduzir pouco a pouco deslocou o lugar da leitura. O que antes era apenas um meio se transformou em um método. O gesto tradutório passou a operar como dispositivo de estudo e de pesquisa. Traduzir não era mais um exercício auxiliar, mas uma forma de pensar, de ler e de produzir teoria. Essa transformação trouxe à tona algo fundamental. A tradução, quando realizada em um contexto de estudo psicanalítico, não é uma simples transferência de sentido entre idiomas, mas uma prática de leitura sustentada pela interpretação. Traduzir é sustentar o mal-entendido e fazer do equívoco uma via. Traduzir implica uma perda, mas é nessa perda, nesse ponto em que algo escapa, que se abre o campo do trabalho. A tradução, assim, pode ser pensada como uma forma de comentário em ato, uma prática interpretativa que se dá na letra. E é justamente aí que se encontra aquilo que Eisenstein
no livro dele, Estruturas Clínicas, desenvolve, por exemplo, com o algoritmo do significante da falta no outro. Que inscreve a falta no campo do outro e, ao mesmo tempo, o significante que positiva essa falta ineliminável que, segundo o próprio autor, estrutura o campo da psicanálise. Traduzir nesse registro é operar no ponto em que o outro se mostra barrado, evidenciando a impossibilidade de uma tradução total. O equívoco, então, não é falha, mas o traço que atesta a estrutura do sujeito e a lógica do não todo. Ao longo do trabalho da tradução do livro de Edelstein, muitos de nós nos víamos atravessados por esse paradoxo. Traduzíamos para compreender, mas a cada tentativa de compreensão nos lançava de volta ao texto, a um ponto de opacidade que resistia. Essa resistência, longe de ser um obstáculo, tornava-se o motor de estudo. Como aponta Lacan em Arthur Dito, que se diga que fica esquecido por trás do que se diz e o que se ouve, né? O que a Gabi nos disse. Traduzir, então, foi reencontrar na materialidade das palavras essa dimensão do que se diga, o que se escapa ao que se entende. Ao sustentar que esse ponto de não saber, a leitura se tornou mais rigorosa e a própria experiência de tradução passou a operar como uma espécie de análise coletiva do texto. O grupo de tradução, nesse sentido, funcionou como um espaço de transferência de trabalho. Havia algo da estrutura do seminário e algo do dispositivo analítico. A leitura era compartilhada, mas cada um encontrava um ponto particular na letra. O texto de Edelstein, ele mesmo construído a partir da prática do comentário, nos exigia uma posição ética frente à leitura. O tradutor, como analista, não pode se apoiar em garantias de sentido. Ele precisa supor a ambiguidade e trabalhar com ela. Alfredo Edelstein, ao retomar Lacan e as estruturas clínicas a partir de Lacan, trabalha precisamente com os comentários de texto. Ele lê e traduz Lacan de uma forma particular, criando uma nova via teórica, uma leitura que se autoriza de Lacan, mas também o desloca. Assim como Lacan propôs um retorno a Freud pela via da disciplina do comentário, Edelstein propõe um retorno a Lacan a partir da lógica e da formalização. Sua leitura rompe o pacto da compreensão suposto pela linguagem, aquele você fala e eu entendo, e ao fazê-lo, ele recoloca em cena a dimensão do equívoco como fundamento da transmissão. Essa ruptura é também um ato político, pois desnaturaliza a ilusão de transparência que frequentemente recobre os discursos analíticos. Como observa Lacan em 54, comentar um texto é como fazer uma análise. Nesse sentido, o comentário, como análise, requer uma posição de não saber. Ele se sustenta em uma recusa de compreensão imediata, em uma suspensão do sentido que permite ao texto falar. Traduzir, da mesma forma, é operar sobre essa recusa. Trata-se de ler o texto, não para torná-lo transparente, mas para acompanhar sua opacidade, sua resistência. Traduzir é ler a letra, não o que o autor quis dizer, mas o que se diz no texto, mesmo à revelia do autor. Desse modo, o tradutor é aquele que lê entre línguas, entre os significantes, no intervalo em que o sentido vacila. Lacan chama de disciplina do comentário o método que desenvolveu entre 54 e 57 em seu chamado Retorno a Freud. Essa disciplina não se confunde com exegese textual. Trata-se de uma prática de leitura que coloca o texto à prova, testando sua pertinência e atualidade. Em A Coisa Freudiana, de 55, ele escreve: textos que se mostram comparáveis àqueles que a veneração humana revestiu dos mais altos atributos, resistem à prova da disciplina do comentário. Comentário aqui significa confronto. O texto é lido em seu limite, em sua capacidade de continuar a responder às questões do presente.
Traduzir, poderíamos dizer, é uma forma de submeter o texto à mesma prova. Traduzir Freud, traduzir Lacan, traduzir Edelstein, cada um desses gestos implica reler, reinterpretar e, inevitavelmente, reescrever. No trabalho do grupo, essa perspectiva teórica encontrou expressão prática. Ao deparar-se com termos de difícil tradução, como como é que fala? Sequi desarrolo, né, Gabi? Sequi desarrolo, ou tiré, ou foreclose. Sequi derrule, como a Gabi falou. Tiré e foreclose. O tradutor, obrigado, Gabi. O tradutor se viu obrigado a escolher entre várias possibilidades, cada uma delas implicando uma leitura. Por exemplo, Edelstein nota que sequi se desarrole, traduzido como tem lugar, perde a dimensão temporal presente no original francês. Essa diferença semântica, aparentemente mínima, muda o modo de ler a dependência do sujeito em relação ao outro. Da mesma forma, ao discutir o termo tiré, tiré, traduzindo como estirado no espanhol, Edelstein propõe que o sentido mais rigoroso seria traçado, pois o sujeito está delineado e não apenas distendido. Cada escolha tradutória é, assim, uma operação de leitura e, portanto, uma forma de comentário. Ao pensar a tradução nesses termos, podemos perceber como ele toca o cerne do método psicanalítico, o trabalho com a letra e com o equívoco. Lacan oferece uma chave conceitual para essa prática ao definir a tradução como uma substituição heteronímica, Seminário 5. Traduzir é deslocar um significante de uma língua a outra, sabendo que nunca haverá equivalência perfeita. A tradução, como análise, opera no campo do significante, e sua ética consiste em sustentar a diferença. É o que Beth Milan, uma das tradutoras de Lacan, chama de abrir em outra língua espaço de uma legibilidade ilegível. Traduzir é, nesse sentido, fazer existir a teoria psicanalítica em outra língua, permitindo que ela se leia em seu próprio estrangeiro. Essa operação é também uma forma de transferência de saber, uma travessia entre campos discursivos. E aqui vou citar a minha querida Alba. Alba Escalante desenvolve esse ponto ao propor a noção de tradução comentada. Para quem tiver interesse, ela tem um trabalho assim muito bacana, que é a tese dela, assim vale muito a pena. Para ela, a glosa, as notas, os comentários, as hesitações, é o testemunho indiferido dos desdobramentos da tradução. O tradutor, ao glosar, sustenta o que resiste à equivalência e transforma esse resto em matéria de reflexão. Traduzir, portanto, é também escrever, produzir discurso, instaurar um campo de saber. Escalante fala de uma ética da tradução, que não busca apagar a diferença, mas habilitá-las. A tradução comentada é, nesse sentido, uma prática crítica, ética e política. Crítica porque questiona o texto e sua tradição, ética porque implica o tradutor em seu ato, político porque desestabiliza as hierarquias entre línguas e discurso. Essas formulações permitem compreender por que a tradução no contexto de um grupo de leitura em psicanálise pode ser pensada como um dispositivo de formação. Traduzir exige do leitor uma posição ativa, uma leitura fina do texto, um trabalho de elaboração que vai além da compreensão. A tradução se torna um lugar de transmissão e de produção de saber. Traduzir Lacan, por exemplo, é fazer existir a psicanálise em outra língua, mas também e, sobretudo, permitir que ela seja lida novamente, inclusive em sua ilegibilidade. É uma prática que reconduz o analista à sua própria relação com a língua, com o inconsciente e com o saber. No percurso do grupo, a tradução revelou-se um campo privilegiado de enudamento entre prática e teoria. Traduzir o texto de Edelstein foi, ao mesmo tempo, estudar Lacan e reler Freud. Cada impasse tradutório convoca a teoria e desenvolvia algo à experiência clínica. O trabalho de tradução, assim, não se separa do ato psicanalítico, partilha com ele o mesmo regime de verdade.
o da fala, o da letra, o do inconsciente. Ao fazer da tradução uma experiência de estudo e de pesquisa, o grupo pôde também interrogar o modo como a psicanálise se transmite e se escreve. Em última instância, podemos dizer que traduzir é comentar e comentar é traduzir. Ambas as operações fazem existir o texto e o sujeito que nele se implica. A tradução comentada é, portanto, uma forma de sustentar o equívoco e de testemunhar os limites do discurso. Ao transformar os impasses em método, o grupo de tradução e leitura fez da própria impossibilidade de traduzir o ponto de partida de uma experiência de saber. Ao final desse percurso, o que permanece não é apenas um livro traduzido, mas a experiência de uma leitura coletiva que fez da tradução um modo de pensar, de pesquisar e de sustentar o desejo de saber. A tese central dessa comunicação é que a tradução, quando pensada nos termos da disciplina do comentário, constitui menos um expediente didático e mais uma via de pesquisa. Ao colocar o texto à prova no tempo do presente, no espaço de outra língua, evidencia-se como o comentário-tradução torna operatória uma ética da leitura que assume o equívoco como condição de transmissão. Em vez de corrigir o texto para que caiba em determinados esquemas, o trabalho segue o conselho metodológico de Lacan. Retorna ao texto, faz a segunda volta, privilegia a letra e, quando necessário, glosa os impasses. Em conclusão, a tradução comentada evidencia, por um lado, a resistência do texto, sua capacidade de suportar a prova do comentário, e, por outro, a implicação do tradutor-leitor em seu ato, a implicação por cada substituição heteronímica. É nesse ponto que a experiência do grupo encontra seu valor formativo e investigativo. Traduzir para ler, ler para comentar, comentar para fazer existir em outra língua a mesma experiência que a cada vez reinventa na letra. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Rinsei. Acertei agora? O nome? Rinsei. Rinsei. Bom, gente, vou passar a palavra agora para Alba Escalante. Ela é psicanalista, é sócia de Apola Brasília, tradutora, a querida de Apola. Vai falar sobre traduzir psicanálise pelo direito à opacidade. E a... Não, é isso. Então, bom dia. Fico muito feliz de estar aqui nessa mesa, num sonho antigo, né? Lembra, Lindsay? E com pessoas muito queridas que vem trabalhando, a gente vem trabalhando junto. O trabalho tem esse tom do afeto, porque eu escrevi esse trabalho com muito carinho para muitas pessoas. E tem algumas que estão nomeadas, outras não. E eu queria agradecer a Apola São Paulo, os organizadores do evento, pelo trabalho. Muito obrigada pelo abraço nessa cidade. Maravilhosa, mas difícil, né? É o contraste. Então, em que língua eu vou escrever esse texto? Para qual língua vou traduzi-lo? São essas perguntas pertinentes quando penso que estou em presença de todas as línguas do mundo. Mas o que seria isso de estar em presença de todas as línguas do mundo? Em Introdução a uma Poética da Diversidade ou do Diverso, Édouard Glissant, já foi mencionado aqui, diz: falo e, sobretudo, escrevo em presença de todas as línguas do mundo. Para ele, estar em presença de todas as línguas do mundo não quer dizer conhecê-las todas. Também não supõe uma espécie de poliglotismo ou multilinguismo no qual coexistem várias línguas. Estar em presença de todas as línguas do mundo quer dizer que, na presença da minha língua, estão as línguas do mundo, mesmo que eu não saiba disso. A partir dessa proposta de Édouard Glissant, intelectual caribenho, nascido na ilha da Martinica, penso em um dizer de Lacan. Um dizer
É assim como ele se refere ao inconsciente estruturado como uma linguagem no seminário 20. Na aula em que Jacobson está presente, em que Lacan se joga no neologismo, linguisteria. O inconsciente estruturado como uma linguagem, apresentado como slogan, não convida o dizer. Agora, se essa frase é pensada como um dizer, talvez seja possível recolher resíduos e, com eles, tentar um dizer. E se essa estrutura fosse o que conseguimos traduzir dessa língua que se encontra em presença de todas as línguas do mundo, isso pode soar um pouco delirante. Mas não é igualmente delirante pensar que é uma estrutura prestes a ser localizada? Estruturado como uma linguagem implica que não há uma linguagem, mas que se constrói uma linguagem na língua e que essa língua não seria especificamente a língua ou o idioma que é utilizado na comunicação, embora este também participe. A língua que possibilita um dizer estruturado como uma linguagem para o inconsciente seria aquela que fala em presença de todas as línguas do mundo, pelo menos no que diz respeito à psicanálise. Não há linguagem, mas haveria como uma linguagem, e isso só é possível porque falamos em presença de todas as línguas do mundo. Vou trazer alguns fragmentos do livro Elogio da Tradução, que já foi citado aqui, da Bárbara Cassan, em 2 traduções. A linguagem são as línguas, e nada senão as línguas. El lenguaje es las lenguas e nenhuma outra coisa. Aí, numa outra citação, observem que diz: el lenguaje passa a ser um órgão. E, em português, a língua se torna um órgão. Essas diferenças são derrapagens da tradução? Recentemente, percebi uma curiosa conduta de um tradutor automático que insistia em traduzir língua em português por lenguaje em espanhol. Fenômeno similar ao que podemos observar nos seguintes fragmentos do texto de Jacobson, de Linguística e Poética. Naquela época não tinha os tradutores automáticos, né? Os exemplos são ilustrativos. Apenas vou dizer Unity of Language, em inglês, uma unidade de língua, em português, uma unidade de linguagem em espanhol. Curioso, né? É no mínimo curioso. Eu não vou ler todos os exemplos. Eu quero que a gente passe por eles rapidinho. Apenas são ilustrações dos momentos em que para uma língua é língua e outra linguagem. Para mim foi curioso, digamos. Então, vou esperar aqui. Né? Então, do ponto de vista conceitual, a pergunta é: quantas vezes língua foi tomada por linguagem e vice-versa? Com isso, como isso de tomar língua por linguagem e vice-versa se desdobra em posições mais ou menos estruturais na clínica. Não pretendo responder, mas gostaria de aproveitar essas questões para trabalhar 2 conceitos. Esse é um como enxame, enjambre, em espanhol, e la langue. Antes de continuar, preciso agradecer ao grupo promovido por Gabriele e Alana para o estudo Seminário 20, em várias línguas. Também agradeço o grupo liderado por a minha amiga Karime, com quem estamos desbravando o Seminário 9, também em várias línguas. Lembro das pessoas que me acompanham no grupo de pesquisa, tradução e psicanálise e de Alfredo, da sua generosidade com esse meu sintoma de tradutora, né? O trabalho, seja estudando o seminário, seja traduzindo, produz ressonâncias. Acaso não é o que chamamos estrutura aquilo que conseguimos traduzir dessa língua que se encontra em presença de todas as línguas do mundo? Um dizer sobre essa língua toca o real, toca o incomensurável, toca o indizível. Nesse ponto, poderíamos ficar calados? Não, vamos ensaiar algum dizer. Vamos empreender essa aventura de ensaiar dizeres,
de seres que se encontram em presença de todas as línguas do mundo. É dessa forma que eu leio, por exemplo, o projeto dos Intraduzíveis de Bárbara Kassam. Ou seja, os intraduzíveis performam a estrutura que se monta em presença de todas as línguas do mundo. Traduzir os intraduzíveis coloca em ato o que não cessa de não traduzir. A linguagem está feita de Lalang, diz Lacan no 13 de junho de 1973, Seminário 20. A linguagem, eu acrescento estrutura, é uma elucubração de saber sobre Lalang, mas o inconsciente é um saber fazer sobre Lalang. Lalang que, por sua vez, eu chamo agora de todas as línguas do mundo. Lalang, cujo caráter equívoco participa desse inconsciente, desse saber inconsciente, do inconsciente, desse saber fazer integral dos equívocos que a língua, essa língua que fala e escreve em presença de todas as línguas do mundo, deixou persistir. E o S1 enxame. Vamos novamente ao Seminário 20, mas agora com a novidade introduzida por uma leitura que transmite essa espécie de tensão estrutural provocada pela tradução. Vejamos o termo em francês, écrasement, aplastamento e esmagamento. Isso rendeu uma discussão no grupo. Vejamos que o termo, essas duas traduções, né, podem levar a pensar, o que se faz com enxame? Será que eu esmago ele para trabalhar com um significante que permita nomear, reduzir o barulho, o zumbido, localizar de onde pode estar vindo, o esmigalho, para que esse zumbido possa vir de vários parênteses, possa abrir vários parênteses? Podemos pensar que a resposta só pode estar atrelada aos efeitos de interpretação. Então, o enxame pode ser esmagado ou esmigalhado, porque há algo de inesperado na interpretação. Introduzir interpretação, lembrando que o EC1 só se escreve, que do EC1 só se escreve algo por retroação. Nesse sentido, o enxame é feito de interpretação. Qualquer articulação com a carta roubada não é pura coincidência. Preciso me deter. Nessa roda, vou incorporar os diversos projetos de tradução de teoria psicanalítica nos quais participei nos últimos anos, notadamente os projetos da Toro Editora. Trabalhos coletivos que geram discussões e destilam algo com uma estrutura institucional que se presta a ser lida. Quando se lida com isso? No campo de Lalang, dos equívocos, do EC1, significante mestre, ou algo que é esmagado para ser uníssono, ou esmigalhado, criando murmurações, ou tudo junto. Acaso não é isso que faz a estrutura institucional? Os que estamos envolvidos com a tradução, aqueles que somos sensíveis ao tema, temos uma visão privilegiada da teoria psicanalítica, como se constrói, como vão surgindo os impasses do percurso, os pontos em que gagueja a teoria, como esse gaguejar fica insustentável ou se sustenta para prosseguir. E vocês podem dizer que estou fazendo elogios aos operados da linguagem, estão certos, mas isso não é suficiente. Sem querer ser clara, conto o que seria a tradução. Prestem muita atenção. O que é a tradução? Permita que faça minhas palavras de Glissant. Tradução. Arte de tocar de leve e da aproximação. Prática do rasto-resíduo. Contra a absoluta limitação do ser, a arte da tradução contribui a acumular a atenção de todos os sendo e de todos os existentes do mundo. Rastrear nas línguas significa rastrear no imprevisível da nossa condição comum. Imprevisível, ideia que pode estar articulada aos efeitos de interpretação e que gera algo que eu vou chamar de tradução conceitual. Como no caso de um trabalho de Michel Roman Faria, como veremos mais adiante no final desse trabalho. Então, essa tradução conceitual coloca de relevo a falta de garantias que sustenta o campo psicanalítico e o singular. Ou seja, vejam o que eu estou definindo como singular.
aquilo que dá ordem do inesperado, da irrupção de viradas teóricas. Mas trata-se de apostas, de tocar de leve, de aproximação. Verônica e Janaína, a Verônica está por aí, a Janaína está no nosso coração, lá em Brasília. São as minhas companheiras percorrendo a ideia de ética e de sublimação, né, Alfredo? No seminário 7. E por um desvio no seminário 16. No seminário 7, lido também entre línguas, lidamos com os comentários de Lacan sobre o projeto de Freud. O projeto de Freud, Alfredo, para mim, é a sublimação de Freud. É uma gambiarra. O que é uma gambiarra, gente? Os que não sabem português, uma gambiarra é uma espécie de solução improvisada. Esse é o arte. O arte é invento um projeto. Essa é a sublimação. Sem nos comunicar em alemão nem em francês, lidamos com tradução. Com essa prática do rasto-resíduo, que dá lugar às derrapagens que parecem marcar viradas teóricas. Lembro dos efeitos de uma visita de Alfredo em 2010, em Brasília, dos desdobramentos teóricos produzidos por dizeres inesperados. Isso levou a estabelecer laços transferenciais com elas, Janaína, a Verônica e a Mônica, que também está por aí. Alguém pode objetar. Alba, essa arte de tocar de leve, da aproximação, esse campo da relação que estou definindo o propósito da tradução, exclui a passagem entre línguas? Para Glissant, nós, os tradutores, também praticamos o truque da equivalência. Mas o que eu estou tentando trazer com Glissant é outra coisa. Trata-se do campo do nexo, da relação com maiúscula. Voltando um pouco para avançar. Estruturado com uma linguagem, implica não que há uma língua, mas que se constrói uma linguagem na língua, se constrói uma linguagem na língua. E que essa língua não seria especificamente o idioma que eu falo para me comunicar. Embora também participe, mas uma língua da qual traduzimos rastros, restos, fragmentos. Preciso um pouquinho de água. Esse EC1 como enxame permite localizar de qual fragmento vem um zumbido. Por isso vai além da ameaça, traição, e da glorificação, fidelidade. Ambos movimentos presentes no truque da tradução ou na tradução como truque entre línguas. A tradução-relação pode até sentir os efeitos desse dualismo, mas é força de ocupação de outros espaços. É possível dizer alguma coisa desse EC1? Talvez não. Por isso precisa da estrutura. Só ela pode traduzir algo do enxame, esmigalhado ou esmagado. O EC1 esmagado, pedaços da voz do mestre. O EC1 esmigalhado, abrindo-se aos parênteses. Nada disso parece muito claro. E não foi pela clareza que decidi fazer público estes rascunhos. O direito à opacidade anunciado no título deste trabalho implica não reduzir o outro ao modelo da minha própria transparência. Como assim? Por favor, não me peçam clareza. Seria um contrassenso ser clara falando de opacidade. Além do mais, é um direito à opacidade, direito que vai se legitimar a partir do reconhecimento do patos, que faz possível a existência da psicanálise. No seminário 7, Lacan argumenta que seria preciso ler em outra língua para perceber que se trata de uma coisa bem diferente de uma construção de hipóteses. É a primeira contenda de Freud com o patos da realidade com o qual ele lida em seus pacientes. Vou arriscar associar esse patos com a univocidade que menciona Cassan em seu elogio à tradução. O mundo está estruturado com uma linguagem e, em todo caso, o ente é feito como um sentido. A exigência de univocidade é tão estruturante como a proibição do incesto. Esse patos da realidade não é acaso a nossa paixão pela compreensão?
Ou seja, a impossibilidade de sustentar o EC1 como enxame em nossa leitura, estar em presença de todas as línguas, para provocar séries, várias contas desses esses1. Tradução como relação segundo Glissant, aquilo que não recua diante do patos, esse patos que invoca uma realidade lida como a recuperação da palavra sagrada, da origem, negação da tradução. Depois de falar do patos, Lacan teria dito: o que eles propõem este ano não é simplesmente serem fiéis ao texto de Freud e fazerem a sua exegese como se aí estivesse a fonte de uma verdade ne varietur, que seria o modelo, leito, vestimenta impor a toda a nossa experiência. Já não se trata de invariante, nem de mudar de língua, mas de produzir o campo da relação, o campo da tradução-relação. É nesse sentido que leio a indicação clínica de Lacan sobre a verdade variável, indicação que faz com seu neologismo varité, abrindo um parêntese para uma variedade que trata o patos. Num texto inédito de Michele Román Faria, ela produz um movimento conceitual a partir da tradução-relação. Este movimento parece levar ao tratamento do patos teórico, que, por sua vez, lembra o Lacan do Seminário 24. Aquele que troca unbewusst em alemão por l'unbewusst, né? Com seus gestos de tradução. Falo em gesto, em movimento, naquilo que do inconsciente não deixa de não traduzir e que, fazendo da opacidade um direito, aproveita o potencial epistêmico da tradução para tratar o campo psicanalítico. Resta traduzir, porque estamos falando do irredutível, do indecível, do inefável. Desculpa um palavrão, mas inefável pode deixar de ser um palavrão se pensamos em sua composição, que em sua composição há uma negação. O irredutível não seria da ordem da linguagem, invenção da ciência linguística, nem da língua, invenção da cultura, mas da negação de que, mesmo estando em presença de todas as línguas do mundo, só alguma, que até pode ser poliglota, é permitida para o nosso patos da realidade. Em presença de todas as línguas do mundo, mas sofrendo os efeitos do patos, da univocidade, a psicanálise abre o espaço para a tradução, sob os efeitos de la langue, o EC1, entre outros, enxame por homofonia que complica o universal patos lógico. Já acabo. Em que língua esse texto será dito, escrito? Para qual língua será traduzido? Acho que o português me escolheu para escrever o espanhol e o espanhol para traduzir. Depois a operação se inverteu. E as ressonâncias? Ficará apenas o truque da comunicação? Caso a resposta seja afirmativa, me darei por satisfeita. Muito obrigada. Obrigada, Alba. Vamos escutar agora a Karime Colares. Karime é psicanalista, vinculada à sede Brasília, é participante do grupo de pesquisa, tradução e psicanálise. Tá ok o som? Estão me ouvindo bem? Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao pessoal de Apola São Paulo pela organização, pela recepção, por todo o trabalho que a gente sabe que dá a organizar e planejar umas jornadas. Queria agradecer a presença de Alfredo Edelstein, que aparece muitas vezes no trabalho, até porque esse trabalho se deu como efeito da tradução do livro Outro Lacan e também de nossas reuniões no grupo de tradução e psicanálise, com Alba, Gabriele e outras pessoas que não estão aqui. E o último agradecimento, minha turminha do Seminário 9, maravilhosa, que espontaneamente compareceu
em peso e que muito me ajuda a pensar, para além da tradução, várias questões que vão aparecer aqui nesse texto também. Pelo direito à opacidade, a experiência da tradução de outro Lacan. Todo discurso tem um efeito sugestivo, é hipnótico. Um discurso é sempre adormecedor, exceto quando não compreendemos. Então, ele desperta. A psicanálise sempre esteve entre línguas. Faz parte da construção da teoria psicanalítica. Parafraseando Paulo Sérgio de Souza Júnior, tradutor e psicanalista, a psicanálise é uma teoria importada. A obra de Sigmund Freud, escrita em seu alemão com sotaque austríaco, sofreu os efeitos de tradução indireta por muitas décadas aqui no Brasil. Somente cerca de 10 anos tornaram-se possíveis as traduções diretas para o português brasileiro, quando seus escritos passaram a domínio público exatamente 70 anos após sua morte. Há muito o que pensar também em relação à psicanálise francesa de Jacques Lacan. Talvez, por se tratar de uma língua mais acessível que o alemão, verificamos nas traduções um excesso de afrancesamentos, ou galicismos, se preferirem. As dificuldades com que os analistas se deparam ao lidar com línguas tão diferentes podem ser um dos motivos que sustentam o famoso lacanês, além, é claro, da pura e simples falta de conhecimento teórico. Repetições vazias e aforismos recitados à exaustão acabam se constituindo num dialeto que pode trazer a ilusão de que, afinal, temos uma identidade comum e nos entendemos. Suponho conhecida por todos a proposta de Lacan sobre a noção de impossível, apoiada num conceito da matemática e articulada ao real, como aquilo que não cessa de não se inscrever numa cadeia significante, o que não implica afirmar que seja inefável e muito menos inominável. O impossível não é uma questão de língua. O impossível é uma questão de letra. Portanto, efeito de discurso. Uma questão que diz respeito à linguagem. Lacan, em seu texto A Psicanálise e seu Ensino, nos oferece a seguinte definição. O sintoma psicanalizável, seja ele normal ou patológico, tal como se manifesta nas línguas, o sintoma psicanalizável, seja ele normal ou patológico, distingue-se por se sustentar numa estrutura que é idêntica à estrutura da linguagem, tal como se manifesta nas línguas, as que são efetivamente faladas por massas humanas. Arrisco dizer, apoiando-me na elaboração teórica da filósofa Bárbara Cassan, que no campo da tradução há também, em alguma medida, a dimensão do impossível. O esbarrar em certa intraduzibilidade estrutural de uma língua em outra. Essa autora assim define os intraduzíveis. São sintomas semânticos e ou sintáticos da diferença das línguas. Não é o que não se traduz, mas o que não se cessa de não traduzir. É o que exige tradução constante, em pontos onde as línguas resistem uma à outra. Portanto, podemos pensar que o impossível seria uma tradução integral e sem perdas, portanto, em completa transparência. O intraduzível não é um obstáculo, mas um lugar de trabalho do tradutor, que o obriga a pensar, interpretar e escolher. Traduzir para Cassan é sempre um gesto interpretativo e político, porque implica escolher como uma cultura escuta a outra. A lógica significante, cuja proposição mínima poderia ser formulada como o significante não significa a si mesmo, traz para a teoria lacaniana duas consequências. Por um lado, a possibilidade de que a clínica psicanalítica seja guiada por uma lógica não identitária. E, por outro, a consideração por parte do analista de que a fala do analisante é um convite a um trabalho de leitura. O psicanalista não é aquele que decodifica a linguagem cifrada do inconsciente.
Isso traria a suposição de um inconsciente a ser desvendado e colocaria o analista como alguém que possui um saber prévio a respeito do analisante, portanto, anterior àquela análise. E, a partir de uma citação da psicanalista e tradutora Ângela Jesuíno Ferreto, podemos também pensar a tradução sob os efeitos dessa mesma lógica, na qual não cabe a simplicidade de um deciframento. Citando Ângela, talvez sejamos obrigados a perceber com Lacan que a tradução não é apenas uma questão de passagem de uma língua à outra. Uma questão de equivalências, de fidelidade, de sentido, mas também de literalidade, de letra e, ao mesmo tempo, de submissão ao significante e seus efeitos. O psicanalista, para Lacan, tem mais de leitor e tradutor do que de intérprete. Portanto, considero que um dos caminhos que percorremos em Apola é o de que, como analistas e tradutores, considerando que todo psicanalista é um tradutor, começando por Freud e Lacan, estamos na tarefa de traduzir o que não poderia ser traduzido. Para finalizar essa primeira parte de minha exposição, cito novamente Barbara Cassin. Claramente escapamos da hierarquia ontológica das línguas, assim que retraduzimos o intraduzível em vez de sacralizá-lo. Não é dessa intraduzibilidade que precisamos. Deixa eu beber uma água. Dito isso, depois de anos de prática clínica e nenhum de tradutora, zero, recebo o convite da minha amiga Alba Escalante para participar do projeto de tradução do livro Outro Lacan, autoria de Alfredo Edelstein. Convite aceito. Minha primeira tarefa, traduzir o capítulo Terceiro Enlace, cujo título é, : Desconstrução do ser, être, no ensino de Lacan. Par l'être, des êtres, manque à être, Kern unseres Wesen e Dasein. Temos o alemão de Freud, o francês de Lacan e o espanhol de nosso autor, tratando os 21 neologismos que foram formulados na psicanálise lacaniana em torno do vocábulo être e seus conceitos. Julian, você... Ruli achou... tá aqui. Esse quadro está na página 172 do Outro Lacan. Foi o resultado desse processo. Então, temos na primeira coluna o neologismo, em francês, né, escrito por Lacan, a tradução em espanhol, que já estava no Outro Lacan, a tradução que fizemos para o português, né, a primeira aparição de cada neologismo, a última aparição e o número de textos ou aulas. Interessante observar que a maioria dos neologismos eles aparecem uma única vez no ensino de Lacan. Pronto, Ruli. Bem, o tema dos neologismos, que são abundantes no ensino de Lacan, levanta problemas de difícil solução, mas merecem todo o esforço que o tradutor despende para tratá-los, pela função que tem na elaboração do corpus teórico lacaniano, embora a maioria dos neologismos criados se limite a uma única ocorrência. Lacan os define como uma forma especial de discordância da linguagem comum. Nessa investigação, vamos nos centrar nas criações neológicas lacanianas, mas não faltam exemplos de escritores reconhecidos pela criação de neologismos para expressar ideias originais ou não de uma maneira nova. Para citar apenas alguns deles, lembremos de James Joyce e Lewis Carroll na língua inglesa, Heinrich Heine na língua alemã, entre os brasileiros, Milô Fernandes, João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa, o mais citado e estudado quanto a esse aspecto. Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, na língua francesa.
A autora de Neologismos Lacanianos, Equivalências Tradutórias, Patrícia Ramos Riuar, professora titular do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, descreve os neologismos como tendo a função referencial enquanto dominante. Seu emprego buscaria produzir um efeito sobre o destinatário, função presente nos universos de discurso jornalístico, publicitário e também no literário. Lembrando que, por estarmos no campo da linguística, há consenso a respeito dessa definição. O material para a pesquisa da autora citada constituiu-se a partir de duas fontes. A obra 789, Neologisme de Jacques Lacan, sem tradução para a língua portuguesa, e uma versão digitalizada dos 25 seminários. Partindo dessa lista, o critério final para considerar se uma criação lacaniana era realmente um neologismo foi a ausência de registro no corpus de exclusão, dicionários da língua francesa. Ou seja, as palavras não encontradas nessas fontes de consulta nos dicionários foram consideradas invenções de Lacan. Em relação aos aspectos formais das criações neológicas, Lacan faz uso de derivação, palavras valise, composição, criação por associação, empréstimo, decalque, neologia semântica e lexicalização do nome próprio. Vou me deter numa breve descrição dos 3 primeiros processos, que são os mais empregados por Lacan. O primeiro, derivação, quando há acréscimo de um prefixo, sufixo ou ambos a uma palavra base. Cito exemplos, um dos exemplos seria des êtres, a junção do prefixo des e o verbo être. Palavras valise. Termo criado por Lewis Carroll, é o resultado da redução de 2 ou mais palavras a uma só. Assim como o rebus revela magistralmente a ilusão de transparência da linguagem, pois, ao escutarmos ou lermos a palavra que foi formada nesse processo, muitas vezes não conseguimos identificar quais foram os vocábulos de origem participantes dessa invenção. Como exemplo, temos parler, o verbo parler, na verdade, a primeira parte do verbo é acrescido, juntadinho ao verbo être. Composição. São palavras novas, criadas pela junção de 2 ou mais vocábulos já existentes. A união desses termos funciona como uma unidade simples, expressando uma única noção ou conceito. Podem ser palavras compostas, como nom du père, patou, la langue, ou sintagmas, sujet, supposé, savoir. Que, se eu não me engano, sujet, supposé, savoir é o neologismo que mais aparece no ensino lacaniano. Lacan cria novos conceitos que demandam novas palavras, que nascem, portanto, de uma necessidade de denominação. A referida autora, Patrícia Riuar, formula a hipótese de que a criação dos neologismos por Lacan, ao portar uma função estilística, visaria, principalmente, causar uma impressão no receptor, levando-o a reagir a inusitados efeitos da língua. Ela, então, afirma tratar-se de uma neologia lúdica, por gerar efeitos de surpresa e humor, condensando sentidos e brincando com a forma sonora. Voltando ao campo da psicanálise, estávamos no campo da linguística, retomo a epígrafe desse trabalho, em que o discurso nos é apresentado como aquilo que desperta justo quando não o compreendemos. É o efeito que o neologismo nos permite, nos provoca. Ele detém a nossa leitura. Não seria também esse um dos efeitos da fala que um analista dirige ao analisante? Mas esse efeito de surpresa, de desentendimento, de estranhamento que nos pega desprevenidos, não é inaugurado pelas criações de Lacan. Ele mesmo afirma e reafirma nas conferências de 1966 e 67, reunidas e publicadas sob o título de Meu Ensino, que a função do equívoco nos é introduzida por Freud a partir das irrupções involuntárias do discurso. Ninguém antes de mim, parece, citando Lacan,
ninguém antes de mim parece ter dado importância ao fato de que, nos primeiros livros de Freud, os livros fundamentais sobre o sonho, psicopatologia da vida cotidiana, xiste, encontramos um fator comum proveniente dos tropeços da fala, furos no discurso, jogos de palavra, trocadilhos e equívocos. Isso sonha, rateia, isso falha, isso ri. Em nosso campo, não mais no campo da linguística, tanto o neologismo lacaniano quanto as formações do inconsciente não são obstáculos ou meramente recursos linguageiros, mas sim uma oferta de leitura, que, ao modo de um xiste, revelam algo da verdade do assunto em jogo. Tem o valor de mensagem, de um elemento significativo a ser lido. Citando Lacan, é nisso que consiste um xiste, em servir-se de uma palavra para outro uso que aquele para o qual está feita. Alguém a retorce um pouco e é nessa torção que reside o seu efeito operatório. Mais uma vez, na direção dos tratamentos que conduzimos, não se trata de reconhecer algo que já está dado, portanto, à espera da descoberta. Há uma operação em jogo que interrompe o automatismo de uma possível leitura, indo mais além de uma significação imediata. O analista precisa fazer manobras que passam pela confusão, por dúvidas, perguntas e novidades. A esta altura, creio que as semelhanças com o trabalho do tradutor fazem-se evidentes. Mas não só de leitura são feitos os tratamentos psicanalíticos e tampouco as traduções. Em outro processo tradutório de que participei, nos deparamos com o vocábulo em espanhol lectoescritura, o qual, diga-se de passagem, poderia ser um ótimo neologismo em português. A imediata tradução que obtivemos ao consultar os meios eletrônicos disponíveis foi alfabetização. Caso tivéssemos permanecido nesse ponto, teríamos perdido o conceito proposto pelo autor, que define a interpretação analítica como uma operação simultânea de leitura e escrita. A psicanalista Gabriela Mascheroni, em seu livro Los Neologismos de Lacan, una teoria in acto, ao descrever o discurso analítico, nos diz: o turbilhão de significações que é habilitado pelo neologismo, em algum momento deve fechar-se ou buclear-se. O tradutor precisa fazer escolhas. Dentre possibilidades, eleger uma palavra, na verdade muitas, para escrever outro texto. A consumida frase tradutore traditore ecoa como um refrão. É dito que aquelas pessoas que se ocupam desse delicado ofício traem, mas o que não se diz é que estão constantemente traindo a elas mesmas. Emprestam sua voz a outros e dizem coisas com as quais nem sempre concordam. Incluindo-me nessa função, traímos as nossas línguas, quando as forçamos a dizer aquilo que elas não querem dizer. Traímos o texto que estamos traduzindo, para bem e para mal, prolongando ou encurtando as suas fronteiras. Traímos tradições de leitura, quando incorporamos teorias em línguas nas quais antes elas não circulavam. Uma tradução, portanto, deve-se assumir como tradução e, com isso, mostrar suas escolhas e suas apostas. Nos encontros do grupo de pesquisa, tradução e psicanálise, conhecemos as ideias de Édouard Glissant e sua elaboração do conceito de opacidade. Muito resumidamente, podemos dizer que se trata de desistir de compreender o outro, ou seja, reduzi-lo ao modelo da minha própria transparência. Não se trata de trazer a transparência, mas de manejar opacidades. Aliás, é muito curioso ler o que acabo de escrever, já que a presumida transparência é uma bela de uma ilusão. Embora tentativas sejam feitas, o que pode ser violento e reducionista. Afinal, como tomar o meu modelo, a minha língua, tanto numa análise como num trabalho de tradução, como algo que serviria prontamente a uma leitura do texto e do discurso de um outro. Isso seria tratar o mundo como se a realidade fosse construída à nossa imagem e semelhança.
A estrutura significante, inclusive, já nos aponta para tal impossibilidade. É o que nos diz Lacan no Seminário da Carta Roubada, ao descrever o repartitório, pois basta sairmos do binarismo para uma relação quadrática e já temos instalada a opacidade da letra. Glissant nos conta, em seu livro Poética da Relação, sobre as objeções que recebeu ao reclamar o direito à opacidade. Disseram: como nos comunicar com o que não entendemos? Mas é justamente essa questão. Não se trata de entender, mas apenas de consentir com o direito à diferença, o que não é o encerramento em uma autarquia impenetrável. Basta reconhecer que não é possível reduzir qualquer pessoa a uma verdade que ela própria não tenha produzido sobre si mesma, levando em conta seu tempo em seu lugar. Opacidades podem coexistir, confluir, tramando sentidos cuja verdadeira compreensão estaria na textura dessa trama e não na natureza dos componentes. Finalizo com a citação de Glissant. O pensamento da opacidade me distrai das verdades absolutas, das quais eu pensava ser o depositário. Longe de me refugiar na inutilidade e na inatividade, me faz sensível aos limites de todo método. Esse método pode ser o da tradução ou o da psicanálise. Obrigada. Obrigada, Karime. Excelentes trabalhos, colegas. Capricharam, viu? Bom, vou passar a palavra agora para vocês. Vamos ver aí perguntas, comentários, sugestões. O que é que vocês querem? Alfredo começa e quem tem perguntas, sinaliza. Alfredo? Sí, acá estoy. Okay. A la mesa en general, más que una pregunta, comparto un problema. ¿Hay traducciones mejores que otras? Entonces, depende. Desde el punto de vista de la prescripción, yo puedo decir que una traducción es mejor que otra porque yo establezco previamente un criterio. Y mi criterio va a ser, por ejemplo, la fidelidad. Entonces yo parto de una idea de fidelidad, digo que yo sé lo que hay en el texto fuente y en función de eso, que es una cosa que ha reinado en la traducción de Freud, ¿no? ¿Cuál es la traducción verdadera? ¿No? ¿Qué fue lo que dijo Freud exactamente? Entonces ahí yo parto prescriptivamente de que habría algo que yo soy capaz de captar en el texto fuente, como todo el mundo aquí captando mi español, y de pronto yo voy a traducirlo, y al traducirlo yo voy a repetir exactamente el texto. Sería una traducción que sería correcta desde el punto de vista prescriptivo. Ahora, desde el punto de vista descriptivo, que es como se trabaja en los estudios de la traducción, no hay traducciones correctas o incorrectas. Hay efectos de recepción de traducciones. Y eso me parece interesante para nuestro campo de psicoanálisis. Cómo se recibe una traducción. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pero no, yo no preguntaba si hay correctas o incorrectas, sino si hay mejores. Si uno, por ejemplo, tiene, por ejemplo, en español, las obras completas de Freud están publicadas antiguamente en los 3 tomos marrones y ahora están publicadas hace 20 años en los 24 tomos verdes, que es la traducción tomada a partir de Strachey, que es quien entonces primero ahí sería ordenó. mejor para qué, ¿no? Mejor para qué. Para, suponte que yo quisiera conocer la obra de Freud y te preguntase, Alba, me compro, no tengo mucha plata, me compro o los 3 tomos marrones
o los 24 tomos verdes? ¿Tiene respuestas a Yo te diría, cómprate uno. Por ejemplo, en Brasil hay varios proyectos de traducción de la obra freudiana, ¿no? Entonces, yo te diría, cómprate uno, ¿no? Cómprate, por ejemplo, el de Perspectiva o Compañía das Letras, Blücher, y cuando puedas, léete los otros. ¿Entiendes? Porque ahí tú tienes mucho Freud, ¿no? Tienes el Freud de uno, el Freud del otro, tienes proyectos de traducción. Como hubo proyectos de publicación de la obra freudiana también. Proyectos, por ejemplo, ustedes se acuerdan que Freud no quería que se publicara el proyecto, ¿no? Lo que yo digo que es su obra de arte. Su obra de arte no la quería publicar porque no, eso hay que meterlo en la gaveta. Entonces, yo la pongo, entonces ya tengo otro Freud que es un Freud con el proyecto. E por aí vai. Mais alguém? Olá, bom dia. Gostei muito da mesa. Queria, não sei se eu entendi bem ali a comparação que vocês fazem ali numa espécie de aproximação entre a tradução e o oferecimento de um texto para o paciente, né? E aí eu estou um pouco mais preocupada com a recepção, com isso que você acabou de trazer da recepção, né? Porque vocês trabalham muito com a ideia do equívoco, da opacidade, achei muito interessante isso, e com a coisa do significante. Mas aí eu te perguntaria qual a condição que o receptor precisa estar para brincar com esse jogo, né? Porque a gente vai estar numa clínica materialista, né, em que há condições para você poder ler um texto com equívoco, né, com enigma, com opacidade, há condições, há receptores que precisam de um didatismo. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho disso, né? Qual o seu nome? Bárbara. Bárbara, então, eu acho que tem um ponto delicado que sobre a questão, né, dos neologismos e dos equívocos. Eles podem ser produzidos a partir da intervenção do analista? Sim. De uma maneira, às vezes, muito simples. Alguém diz uma frase, te procuro. Alguém chega no consultório, te procuro porque sou deprimido, e o analista pergunta, é mesmo? Mas o que é que você está chamando de depressão? Né? Isso é produzir um equívoco, é não entender de pronto, né? E quando fazemos essa aproximação, pensamos em que nos equívocos, nos impasses, dos não entendimentos que o próprio texto provoca. Então, além desse equívoco, dessa pergunta que o analista faz e que provoca um estranhamento, puxa, eu venho aqui, eu tenho certeza que sou um deprimido, e essa pessoa está me perguntando se eu sou, não sou, o que é que acontece. Mas, além disso, tem aquele equívoco que o texto provoca, né, a que a fala do analisante provoca, né? Então, na verdade, nós estamos muito mais à mercê dos equívocos a partir daquilo que lemos, dos desentendimentos que o texto nos provoca, do que algo que causamos, né? Damos início. Nós sofremos os efeitos disso. Então, é por isso que, em alguns trabalhos, aqui hoje algumas pessoas usaram, não lembro se eu usei no meu, acho que não, essa lógica assim, do suportar, né? Traduzir é suportar o desentendimento. Você acha que sabe super bem a sua língua, mas quando você vai traduzir, você nem entende bem o que você está lendo, porque é outra língua, e não consegue fazer uma escolha da sua própria língua, enfim. Então, te deixa muito à frente, como eu acho que ficamos no consultório, diariamente, com não entender, né, num primeiro momento, aquilo que se passa, né? É claro que o analista, né, precisa fazer escolhas, assim como o tradutor. Então, não permanecemos no desentendimento, né? Não ficamos à mercê completamente. É isso. Porque é linda a tua pergunta, gostei muito dela. Porque eu estou pensando muito sobre isso, do ponto de vista clínico. Porque como é uma pergunta para todos nós, como é que eu tenho o cálculo do efeito da minha interpretação, né? Quando eu brinquei com o enxame, ou vários, tem a ver um pouco com isso, com a falta de garantia daquilo que vai ser escutado a partir daquilo que eu vou falar, num dispositivo que tem como pacto
eu acho que isso é importante. Tem o dispositivo analítico, onde tem um pacto analítico. Eu acho que é um pouco diferente quando a psicanálise, como discurso, entra em um lugar onde o pacto não está tão claro assim, né? Em outros âmbitos. Isso pode ser uma coisa interessante para a gente pensar e trabalhar sobre isso. Olá. Oi, gente. Primeiro, queria dizer que amei a composição dessa mesa. E, enfim, tenho 3 perguntas para 3 de vocês, que são as seguintes. Para o Lindsay, fiquei na cabeça com essa frase, né? O resto produzido na tradução se torna matéria de reflexão. E fiquei pensando, será que a gente poderia pensar essa matéria de reflexão, essa operação, como extração de objeto A? Será que daria para pensar por aí? Enfim, e aí, para a Alba, fiquei pensando na coisa do falo na presença de todas as línguas do mundo, né? Será que a gente poderia pensar nessa presença de todas as línguas do mundo, que você falou, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não as conheça, né? Como a existência dessas outras línguas? E aí, depois, para a Karime, fiquei pensando não só de leitura se fazem as análises e as traduções, né? E aí, pelo que entendi, depois você chega ali no ponto de... tem algo de uma produção de um outro texto que se impõe, né? E aí queria te escutar mais sobre como é que entra o manejar as opacidades nessa hora dessa produção desse outro texto, porque tem algo que acontece na hora da leitura, me parece, já tem um outro texto se produzindo, mas como é que se transmite isso, né, numa tradução ou numa análise, enfim, é isso. Amigo meu. Não, eu estou pedindo que respondam da forma breve possível, né? Porque tem outras pessoas também querendo perguntar e são 3 questões, tá bom? Nossa, Amanda, muito legal a sua pergunta, porque eu não tinha pensado sobre isso, né, primeiro. Mas é muito interessante tentar ser bem assim, sucinto, porque no processo de tradução, assim, tem muita coisa que você faz, assim, tem vários momentos, pelo menos no meu. E aí você está trazendo o que eu falei do resto, né? Que geralmente quando a gente chega num certo impasse, que a gente precisa fazer escolhas, e a gente está conversando com o texto, e às vezes ele não está sendo muito legal com a gente, também acontece isso. E exatamente assim, pensando, né, o objeto A, o desejo, né? Muita gente vai indo meio que assim por uma lógica de demanda, assim, não, vamos lá, vamos tentar, a gente consegue fazer a relação sexual existir aqui. A gente vai indo, e assim, cada vírgula a gente vê que não há. E aí é nessa hora aqui que eu faço isso aqui, que não consegue responder a essa demanda, né? Mas eu achei muito bacana, assim, essa colocação sua. Eu vou aproveitar a tua pergunta, a tua questão, para fazer um convite. Eu sou lacaniana raiz, tá, gente? Eu sou daquelas que senta com seminário e vai lendo, estudando, raiz. Glissant me permitiu, me oxigenou o cérebro, tá, gente? Eu precisei de Glissant porque eu estava se sentindo muito incômodo, né? Então, quando você fala da ideia de objeto A como resto, e o que a gente faz com o resto? A gente faz um objetinho de arte, né? Com aquilo que sobra aí, a gente faz alguma coisa. Então, e a existência, essa ideia de todas as línguas do mundo, tem uma exposição de Glissant aqui em São Paulo, gente, convido vocês, muito interessante. Realmente, ele me oxigenou um pouco, eu estava precisando. E eu convido vocês a lerem Glissant. Amanda, sua pergunta é muito boa, porque quando a gente fala de leitura e escrita, né, e é intuitivo pensar assim, é como se fossem 2 coisas em separado e uma depois da outra.
né? Primeiro você lê, depois você escreve. Por isso, não, acho que não é assim, né? E eu acho que é isso que a sua pergunta aponta, porque quando a gente repete leitura e escrita, parece que são duas coisas diferentes em sequência. Por isso que eu achei muito, muito legal, muito interessante essa palavra do espanhol, para a qual nós não temos um equivalente em português, lectoescritura. Na mesma palavra, tanto leitura quanto escrita. Ou seja, o que vem primeiro, não sabemos, né? Mas eles operam dessa maneira. Luciana. Obrigada pela mesa, gente. Gostei muito. Eu queria fazer uma pergunta geral. E, na verdade, são duas. Uma mais querendo saber se faz sentido para vocês, trazendo um pouco um outro aspecto, né? Se a gente pode pensar a tradução por aí. A primeira é quando vocês colocam todo o processo de tradução, incluindo o opaco de todas as línguas, eu fiquei pensando que isso se dá não só na psicanálise, mas também em duas línguas maternas, em qualquer conversa, né? Se a gente pode o tempo todo considerar que, embora haja um pacto de uma etiqueta de compreensão numa conversa coloquial, se a gente não está o tempo todo exercendo uma tradução da língua do outro, né? E aí eu fico pensando, será que, porque você traz alguma coisa que me leva para um outro ponto que me interessa ouvir, né? Quando você fala que fez um texto com afeto, né? Eu fiquei pensando, será que o afeto nos ajudaria a preservar aquilo que é opaco nessa tradução? Ou será que o afeto seria justamente algo a atrapalhar isso e a fazer esse pacto de compreensão, desvalorizando aquilo que não se compreende entre línguas, não por uma inabilidade, né, mas por uma condição da língua? Isso me leva, por isso que eu queria saber se faz sentido, isso me leva a uma experiência atual que eu tenho tido, né, em razão de ter filhos pequenos. E aí eu gosto muito da tradução que dá como alfabetização desse termo leitura, leitura e escritura, porque, diante disso que aconteceu no Brasil, que é um boom de escolas internacionais, escolas bilíngues, se percebe quase que na mesma medida um aumento significativo de laudos em crianças na fase de alfabetização, quando elas não têm um vínculo afetivo com a língua, né? Então eu fiquei pensando, será que qual é o lugar desse afeto para possibilitar a entrada da língua, né? Uma comunhão entre uma possível compreensão, valorizando aquilo que é opaco, sem que esse opaco me traga uma resistência, né? Porque, bom, isso está bem presente, principalmente na fase da alfabetização. Queria ouvir um pouco da mesa e agradecer o trabalho de vocês. Obrigada, gente. Quem fala dessa questão é o Jacobson, que ele vai falar que justamente a aquisição da língua se dá quando há o erótico envolvido, o afeto. Então, o atravessamento da função poética com o erótico, eu acho que faz todo sentido isso que você está falando. E eu queria trazer também a questão da arte, do afeto, para a estética, porque estética também tem a ver com o afeto, né, o que nos afeta. Então, essa relação, eu acho que faz todo sentido. E, bom, acho que é isso. Mais alguém quer comentar? Porque esse texto afetivo é um pouco isso. O atravessamento e suportar esses atravessamentos, que eu acho que é o mais difícil, né? E é isso que a criança, quando a criança está envolvida com as línguas, meu filho que nasceu no Brasil, ele se negava a falar espanhol, né? E a gente deixou ele falar a língua dele, né? E era isso, eram muitos afetos encontrados de uma criança que, por exemplo, os amiguinhos falavam assim, nossa, teus pais falam esquisito, né? Então, a questão da língua,
ela tem tudo a ver com esses atravessamentos que nos afetam. E a gente vai crescendo, a gente esquece disso. Eu acho que isso é interessante recuperar na hora da produção, né? Você que é escritora, né? Você que está envolvida com essa questão da escrita, esses atravessamentos, eles são fundamentais, eles são os que causam fruição. E isso eu queria, porque ontem eu fiquei com o negócio da arte que falava o Alfredo. Alfredo falava de arte. E eu acho que a questão da arte, né, não como aquilo que vem da musa, mas uma lógica que é uma lógica que supera a minha lógica. Então, é outra lógica que aparece e me tira do lugar, né? Então, é o efeito da arte, e não é fazer arte, é o efeito da arte. Pode ser incômodo, pode ser difícil, pode ser, enfim. Eu gostaria de fazer uma pergunta também coletiva para ver se alguém se aventura a comentar. Recentemente eu recebi uma pessoa no consultório com uma demanda de análise e era uma pessoa que, embora residisse no Brasil há muito tempo, o português não era a língua materna dela. E vem sendo difícil esse processo, me colocando em questão essa possibilidade, né? Será que vai funcionar a análise aqui? E eu já, inclusive, sugeri logo na primeira consulta, porque já me bateu essa questão, né? Na primeira entrevista, abordei esse tema e dei essa sugestão, né? Será que é mesmo o caso da gente continuar? E a pessoa quis continuar. Então, queria entender, é uma colocação meio ampla, né? Mas para saber o quanto isso dialoga com a pesquisa de vocês, essa possibilidade de alguém fazer análise numa língua que não seja a sua. E aí, ao mesmo tempo, na hora que eu estava pensando na pergunta, eu pensava numa colocação do Vaperrot, que ele fala que na concepção dele da análise se tratava justamente de ir a cada semana para não ser entendido. Então, uma vez eu vi ele dizer isso, eu achei bonito ele dizer isso, dizer assim, a gente volta porque esse outro, essa encarnação do outro, nunca entende de fato aquilo que a gente está falando. Então, são essas duas colocações, se alguém quiser falar um pouco da pesquisa de vocês e se ela conversa com isso. Só a título de organização, a gente tem 7 minutos para encerrar a mesa, tá? Bem rapidinho, Pedro, porque eu tenho essa experiência também, né? Eu tenho algumas pessoas que estão comigo em análise que não falam português, né? E eu acho que abre, a partir do momento da não compreensão, aumenta possibilidades desse não saber, né? E então eu acho muito viável e rico, né? Na relação da transferência. Pedro, claro que daria para responder isso no sentido bem, digamos assim, né? Claro que é possível, afinal de contas, né? Estamos falando de desentendimento, né? A gente tem a ilusão de que temos uma transparência porque falamos a mesma língua, né? Mas isso não há. Então, e não é para ver, né? Então, aquele exemplo que eu dei de alguém que chega e diz: eu tenho depressão, eu posso ficar calada como analista porque eu, entre aspas, sei o que é depressão, né? Mas eu não sei o que é depressão dessa pessoa, né? Então, acho que, de toda forma, estamos em línguas diferentes, né? A gente não fala a mesma língua daquela pessoa que escutamos, mesmo que ela fale português e eu também. Agora, de fato, né, e aí vem a outra parte da resposta, na experiência que tenho com pessoas cuja língua materna é outra, a gente tem uma mais, sim, de dificuldades, né? Porque, às vezes, aquele vocábulo que você escuta, você sequer supõe algum conhecimento, enfim, né? Mas eu acho muito possível, porque aí é você levar, de fato, ao pé da letra, literalmente, né, isso do desentendimento e da necessidade, por vezes, né, e aí vem muito o que ia chamar de glissando, Lindsay, o que Lindsay falou no texto dele, né, da questão da explicação. Então, da mesma forma que numa tradução você tem notas explicativas, né, numa análise
você também pode ter notas explicativas. Então, eu tenho uma moça que eu escuto há muitos anos que fala espanhol e ela começou a análise no tempo em que o espanhol era uma língua muito estranha para mim. Então, ela falava em português, ela fala português como a Alba, né, desse estilo. E aí, quando vinha uma palavra em espanhol, que ela só conseguia falar dessa forma, ela parava, me explicava e nós seguimos. Como se fosse uma nota num texto. É muito, muito bonito, muito legal. Mais alguma pergunta, algum comentário? Temos só 4 minutinhos. Está chegando. Tá funcionando? Queria agradecer a mesa. Bom, são colegas, né, que trabalham em outros espaços e está me fazendo muito pensar o meu texto com afeto, que eu vou apresentar amanhã. Então, agradeço. Eu queria entrar na conversa a partir da pergunta do Pedro, porque lembrei daquele caso que acho que é um caso que o Lacan comenta, minha memória está super falha, mas não sei se é no seminário 1, seminário 2, do paciente árabe da mão, alguém lembra? Né, que teria um analista que não teria entendido o que estava em jogo no mito daquela cultura, que ele não pertencia. Então, fiquei pensando essa dimensão do simbólico, como que fica quando o analista ele é de outro país, né? Como é que fica, enfim, essa leitura dos mitos, né, da parte simbólica mesmo. Então, acho que acrescentaria isso assim, para a gente pensar. Obrigada. Então, eu acho interessante pensar isso. Eu atendo também alguns pacientes que não são no Brasil. Alguns pacientes têm o movimento DECASEG, né, que são os imigrantes japoneses que vão para o Japão. E aí o que acontece é muito interessante, porque acontece que às vezes algumas crianças nascem lá, filhas de brasileiros, descendentes de japoneses, e alfabetizadas em japonês. E aí a gente tem, claro, eu tenho também uma questão assim, né? Eu sou filho de imigrante, então, de alguma forma, não é completamente estrangeira a cultura asiática. Mas isso não garante muita coisa. E eu tenho um exemplo interessante. Eu tenho um paciente que ele é um adolescente e ele, falando com a questão do afeto, ele diz assim, a nossa sessão em geral é em português, mas ele fala algumas coisas que eu estou sentindo, eu só consigo falar em algumas palavras. E aí ele mistura o português com o japonês. E ele fala assim, quando eu estou triste, eu consigo só falar em português. Eu não consigo achar as palavras em japonês da tristeza. E que ele fala, e ele vai dizendo assim, porque aqui a gente não pode expressar a tristeza. Então, como que isso de alguma forma vai configurando também o texto da sessão é bem interessante, né? E como que a gente vai ter que ir conversando, assim, existe uma grande tendência às vezes, é difícil esse trabalho, Pedro, até trouxe, porque tem uma camada a mais de impasse ali da língua. E a gente recua para calma, o que ele está falando aqui não é tão óbvio e como é que eu vou construir esse texto agora a partir disso. Então, é isso que eu me lembrei. Bacana. Bom, gente, vamos encerrar, tá bom? Vamos ter um breve intervalo e depois retornamos com a segunda mesa. Um abraço, obrigada.